Paz, irmãos. Estamos felizes porque desde o começo do culto Deus falou diretamente aos nossos corações, pela oração, pelos louvores. Nós ouvimos agora que Ele é santo. Antes desse louvor nós cantamos Leva-me à cruz. E ao cantar esse hino eu fiquei pensando, né? Leva-me à cruz. Senhor, não me leva para nenhum outro lugar. Leva-me diretamente à cruz. Esse é o grande motivo de nós estarmos reunidos como igreja hoje, diante dessa mesa. Que as nossas mentes, os nossos corações possam ir diretamente à cruz. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, eu vou ler apenas um verso, capítulo 11, verso 28. Hebreus, capítulo 11, verso 28. Diz assim: pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Vou ler outra vez. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Por quê? Para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, por tudo que já aconteceu aqui, Senhor. Obrigado por já tocar os nossos corações, nos louvores, nas orações, em tudo que o Senhor faz, porque o Senhor está presente neste lugar. Agora queremos abrir o nosso coração, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me dê sabedoria para transmitir em palavras, Senhor, aquilo que está na minha mente e no meu coração. Ajude-me, Senhor, e que toda honra e toda glória aqui seja feita ao Senhor. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que habita neste lugar. Que nossos corações estejam inclinados apenas só para a Tua presença nesta hora. Eu peço ao Espírito Santo que toda malícia de Satanás, toda obra do inferno que queira roubar-lhe a semente, que possa, Senhor, bater em retirada no nome de Jesus neste momento, para que todos os ouvintes que estão aqui ouçam a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso esta carta, só para a gente entender um pouquinho, eu sei que os irmãos sabem, mas para deixar bem claro na nossa mente, essa carta foi escrita, destinada para os nossos irmãos que estavam sofrendo grandes perseguições por causa de Cristo. Eles estavam em perseguições terríveis mesmo, por causa do Evangelho de Cristo. Alguns deles estavam pensando a retornar ao judaísmo por causa da grande perseguição. Então, o autor, ele escreve para esses irmãos não desistirem da decisão certa de terem abraçado o Evangelho de Cristo. Então, o autor de Hebreus escreve para esses irmãos que estavam querendo voltar, que eles estavam no caminho certo. Vocês estão certo. Não é por causa da angústia, da violência e de tudo que vocês estão passando que vocês vão retroceder. Mas avancem, porque este é o caminho. Este é o caminho correto. Então o autor está escrevendo essa carta exatamente para esses nossos irmãos. E nesse capítulo 11 aqui, ele começa a lembrá-los dos seus irmãos da antiguidade, lá de trás. E por que se você lê esse capítulo minuciosamente, aliás, se você ler toda essa carta de Hebreus minuciosamente, você vai ver que ele está escrevendo para pessoas que realmente conheciam o Antigo Testamento, conheciam toda a lei de Deus, são judeus que conheciam, que praticavam o judaísmo.
E ele escreve, e esse capítulo 11, ele vai falar de todos os patriarcas da antiguidade, homens e mulheres que viveram pela fé. E esse povo, para quem ele está escrevendo, é familiarizado com isso. Eles conheciam muito bem de quem o autor de Hebreus está falando. E ele começa, então, a citar aqui a fé e o exemplo de fé de várias pessoas que aqueles destinatários dessa carta saberiam de quem ele estaria falando. Então ele começa a dizer aqui de Abel, de Noé, de Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, que eles sabiam quem eram essas figuras. Até chegar neste verso que a gente leu, ele vai falando dessas pessoas e vai relatando a fé que elas tinham e por que daquela fé e algumas coisas que elas fizeram por causa da fé que tiveram. E ele vai citando isso como um exemplo. Por quê? Porque aquelas pessoas também sofreram angústias, perseguições, açoites, prisões, mas elas perseveraram. E o autor ele vai colocando passo a passo, se eles conseguiram, se eles perseveraram, olham pelo retrovisor, olha para trás e aplique o que eles fizeram na sua vida hoje e com certeza você também perseverará. Então é isso que ele vem falando para aqueles nossos irmãos e vem falando para nós essa noite. Então esse é o contexto desse versículo que nós chegamos. E por que ele cita todas essas pessoas? Porque no primeiro versículo aqui de Hebreus 11, ele vai falar que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí ele começa a ticar todos os homens e mulheres da antiguidade que viveram em prol dessa fé e praticaram essa fé de qual ele inicia o capítulo 11. E aí ele vai dizer, para ilustrar esse conceito de que a fé é a convicção das coisas futuras e de fatos que ainda não vemos, ele começa a citar essas pessoas que tiveram essa certeza de coisas que se esperavam e a convicção de coisas que ainda não viam. Então, a gente vai ver, se você estudar essa carta, Abraão, por exemplo, ele foi um homem de fé, chamado amigo de Deus, que esperou grandes bênçãos da mão do Senhor, algumas receberam e outras não. Tem um verso aqui nesse capítulo que ele fala, viram-no de longe saudaram, mas sabiam que eram estrangeiros na terra. Então, muitos nem receberam nesta vida aquilo que havia sido prometido, mas eles tinham convicção para onde eles estavam indo. E é nesse contexto que entra o versículo que nós lemos. E aí, então, depois de listar todos esses homens, o autor de Hebreus chega em quem? Moisés, que está dentro desse verso que a gente leu. Ele começa falando da fé de seus pais. Por quê? Porque esconderam ele durante 3 meses quando ele nasceu. Porque vocês sabem da história, né? Que o grande faraó tinha dado uma ordem. Joguem todos os meninos no Nilo. Matem todos os meninos, mas deixem viver as meninas. Era uma ordem do grande faraó. E pela fé, a Bíblia fala que os pais de Moisés esconderam aquele menino durante 3 meses. E aí o relato desenrola. A gente sabe da história, né? 3 meses depois não dava mais para se esconder um bebê. E ele foi colocado num cestinho, foi colocado no Nilo. E Deus comove a filha do faraó para olhar a beleza daquela criança. E falar, eu quero esse menino para mim. Então, Moisés vai embora com a sua mãe adotiva. E aí, ele avança mais um pouquinho, dizendo que da fé do próprio Moisés. Ele falou da fé dos pais, agora ele avança dizendo da fé do próprio Moisés, que se recusou ser chamado filho da mãe adotiva. Quando ele ficou moço, ele se recusou. E por que ele se recusou? Ele preferiu sofrer com seu povo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo sofrer com seu povo, do seu sangue. Quem se recusa morar no maior palácio da época, com as melhores comidas, roupas, com os melhores estudos, com tudo de bom?
para se embranhar no meio de escravos e sofrer com eles. Só existe uma coisa que prove, que comprove, por que Moisés fez essa loucura. E aqui mesmo o autor de Hebreus fala, ele fez isso porque via aquele que é invisível e contemplava a sua recompensa. Mas será que Moisés, é tão fácil ver aquele que é invisível? Não, pela fé, ele via aquele que é invisível. Claro que a gente podia ficar horas aqui estudando como que essa fé de Moisés foi gerada. A gente sabe que quando a filha de Faraó pegou esse menino para criar, na hora ali, Miriam, né? Com toda a sabedoria que Deus tinha dado àquela menina, ele falou, não, eu conheço uma mulher aqui que pode amamentar a criança. Levou ele para a própria mãe, Joquebede, e ali ela amamenta ele quanto tempo? Não sabemos, 3, 4 anos era o tempo do desmame naquela época, mas quanta coisa aquela criança pôde aprender com a própria mãe. Porque a mãe tinha fé em Deus, a mãe sabia qual era a promessa daquele povo. A mãe sabia que haveria de vir um libertador para eles. O que ela passou para aquela criança enquanto ela pôde? Enquanto aquela criança esteve nos braços dela, o que ela passou para ela? Ela passou a fé que ela tinha. Ela com certeza falou dos patriarcas, dos antepassados. Ela falou das promessas dadas de geração a geração. Ela falou que Deus enviaria um libertador para tirar aquele povo. Ela passou toda a riqueza de sabedoria dentro da palavra de Deus que ela tinha para aquela criança. E é tão lindo isso. Porque quando uma criança começa a entender nas bases, no começo, quem é o Deus verdadeiro, isso é um fundamento, um alicerce que está sendo colocado na vida dessa criança. E ela vai levar por toda a vida. Por isso é tão, tão importante o trabalho na vida de uma criança. Eu penso que é muito mais importante um estudo na vida de uma criança do que de um adulto. Não desmerecendo do adulto. Porque ali você está formando as bases. É ali que, se der algo errado, vai arruinar lá na frente. Então é muito importante os pais que reconhecem isso e lançam as bases na vida do seu filho com o evangelho genuíno, puro e verdadeiro. Os frutos vocês escolherão lá na frente. E é isso que acontece com Moisés. A gente vai ver no relato dessa história a fé dele progredindo, dando um passo de cada vez, passo a passo. Passo a passo você vai ver nessa fé sendo aumentada, ela sendo edificada. Depois que ele recusa ser chamado filho da mãe adotiva, preferindo sofrer com o povo. E aí, por que ele recusou também? Por amor de Cristo, diz a Bíblia. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então perceba que ao longo da vida de Moisés, a fé dele foi crescendo. E chega um ponto que essa fé deslancha. Ele não simplesmente teve uma fé firme lá no começo. Não, aquilo foi se deslanchando ao longo da vida dele. Por quê? Porque ela teve que ser gerada. Uma fé que foi gerada. E como que uma fé pode ser gerada no coração de uma pessoa? Pela obediência. Obediência. Todas as vezes que eu obedeço, algo está acontecendo no meu coração. Mesmo que no momento eu não veja isso. Mesmo que agora eu não consiga enxergar. Mas algo está acontecendo na minha mente, no meu coração, através da obediência. Todo mundo sabe que uma criança não tem capacidade de amar a sua mãe e o seu pai. Porque às vezes, os pais ficam magoados, olha para uma criança tão pequena e fala assim, você ama a mamãe? Eles nem sabem o que é amor. Amor é um sentimento muito nobre para uma criança tão pequena saber o que é amor. Não, ele não te ama ainda, porque ele não sabe o que é isso. Você é a pessoa que cuida, é a pessoa que disciplina, é a pessoa que ensina.
Mas isso está sendo gerado no coração dessa criança. A cada dia, a cada disciplina, a cada cuidado, a cada fase. E aqui isso vai crescendo, isso vai crescendo. Quando essa criança chega a uma fase que ela entende, uma fase adulta, uma fase de adolescência, uma fase de jovem. E você pode falar, você ama sua mãe? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Eu sei o que eles fizeram por mim. Isso foi gerado em mim. O amor é gerado no coração de uma pessoa. Então, isso aconteceu com Moisés. Esse amor foi crescendo cada vez mais por tudo que ele aprendeu, por tudo que ele vivia. E automaticamente, enquanto ele obedecia, cada ato que ele obedecia, esse amor e essa fé começaram a ser gerados. E por isso eu digo, amor, fé e obediência sempre caminham de mãos dadas. Você não pode excluir um do outro. Amor, fé e obediência são 3 coisas que precisam caminhar de mãos dadas. Não pode separar. Por que não pode separar? Lembra quando Jesus disse, quem me ama... Ele não diz assim, quem vai na igreja, quem toma ceia, quem batiza, quem faz culto evangelístico, quem canta. Não. Ele fala, quem me ama, você obedece com amor, com prazer, algo que você acredita. Sabe por quê? Porque se não for por amor, vira legalismo. Aí vira escravidão. Aí não tem jeito. Aí eu faço não por amor. Eu obedeço, eu posso até obedecer. Claro, tantas pessoas obedecem, mas não porque amam. É porque se eu não obedecer, alguma consequência vem. Se eu não obedecer, eu vou estar em maus lençóis. Se eu não obedecer, eu não vou ter um certo tipo de benefício. Se eu não obedecer, eu vou ficar mal visto. N coisas. Não. Isso não é obediência que gera uma fé sólida. A obediência que Deus está falando, quem me ama, obedece os meus mandamentos. É por amor. Porque se não for vir escravidão, aquela escravidão, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Que canseira, eu vou ter que fazer de novo. Mas orar de novo. Mas ler a Bíblia outra vez. De novo pregar. Hoje é dia de louvor, vou ter que cantar de novo. E de novo, nossa, outro culto de ceia, não posso nem deixar de ir na igreja, senão o que os outros vão pensar? Vira legalismo, escravidão. Não pode ser assim. É por amor. Só que esse amor não posso ter ele como uma varinha de condão. Você não instala assim e fala, eu vou amar Jesus hoje, resolvi hoje, acabou. A gente está vendo a trajetória de Moisés. Ao longo da vida dele, isso foi sendo gerado no coração dele. Até que chegou o ápice. Até que chegou no momento de uma maturidade que aquilo era prazeroso. A obediência prazerosa. A obediência sem fardo, a obediência leve. Sabe quando você ama alguém, ou a sua mãe, ou seu pai, ou seu esposo, ou um filho, e ele te pede algo, mãe, faz um bolo para mim.
E aquela mãe vai com prazer para a cozinha fazer aquele bolo. Ela não vai, ela pode estar cansada, ela pode estar com um monte de coisa para fazer, mas ela tem prazer, aquele filho quer, ele ama aquilo, então ela entrega aquilo com prazer, mesmo com cansaço, mesmo que aquilo não gera nela um fardo, porque é feito com amor. Mas isso não vem de qualquer coisa, de qualquer jeito. Isso vem através de uma obediência. Obediência. Então, se você perceber nessa lista desse capítulo 11, todas essas pessoas venceram pela fé. Mas se não tivesse sido gerado amor em seus corações, jamais viria essa fé. Lembra aqui mesmo nesse capítulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é algo assim que às vezes as pessoas não conseguem compreender direito. Mas eu tenho fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, não, eu tenho fé em Deus. Mas é esse tipo de fé que eu estou falando hoje. É a fé gerada pelo amor e pela obediência. Porque ele fala, aqueles que de mim se aproximam, precisa crer que eu existo e recompenso aqueles que o buscam. Então, quando eu estou diante de Deus, pedindo algo para Ele, se esse amor não está sendo gerado pela fé que eu depositei nele, tudo que eu estou colocando diante dele, estou pedindo, vai ter um fim em si mesmo. E aquilo que eu começo a pedir para Ele não gera glória para Ele, mas eu estou querendo glória para mim. Quer ver uma coisa simples? Alguém me magoou e me espizinhou. E eu vou diante de Deus e oro e falo, Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa, mas está tão difícil. Abriu lá, Daniel, de novo. Está tão difícil perdoar essa pessoa. Eu preciso da tua ajuda, do teu perdão. Você consegue perdoar alguém? Claro que não. Quem é que consegue? Nós não conseguimos perdoar ninguém. Nosso coração é duro. Nunca, se depender de mim, eu não perdoo ninguém. E eu vou para os pés de Deus e falo, Senhor, me dá um coração como o seu. Me ajuda a perdoar. Eu estou com raiva, eu não quero. E aí Deus começa a mover o amor e a misericórdia dele no seu coração. E você começa a olhar para aquela pessoa, já não com raiva, mas com compaixão. Por quê? Porque você começa a olhar para ele e falar, Senhor, abra os olhos dela da mesma forma que o Senhor abriu os meus. Ela está agindo assim comigo porque ela não compreendeu ainda. Ela ainda tem algo para compreender. Então abra os olhos dela da mesma forma que o Senhor tem aberto os meus. E aí, alguém pode te parar e falar assim, não acredito que você perdoou essa pessoa que você está falando com ela, tudo que ela te fez. Você perdoou, você conseguiu, você vai falar, não, é impossível que eu consiga, eu não consigo. Se não fosse Deus, eu jamais conseguiria. E aí a pessoa vai olhar para você e vai falar, só Deus mesmo para fazer você perdoar essa pessoa. E o nome dele será glorificado. Porque você não tem capacidade de perdoar. É só Deus que dá essa capacidade no nosso coração. Então quando você começa a colocar a ordenança dele em prática e obedecer, porque o que ele diz? Orem por aqueles que os perseguem, orem por eles, isso é um mandamento. Então quando eu obedeço, o amor dele é gerado no meu coração, e o nome dele é glorificado. E tudo na minha oração vai ser para glorificar o nome dele. Por isso que muitas vezes a gente ora e as respostas não vêm. Porque lá no fundo, e Deus que sonda corações sabe, nós estamos querendo um benefício para mim. Senhor, sabe por que eu quero perdoar aquela pessoa? Porque eu estou incomodada, está doendo em mim, eu não quero esse sentimento. Não é para a sua glória, é para o meu bem-estar. É para eu ficar bem. Sabe? Senhor,
Por favor, cura essa enfermidade. Para quê? Para eu ficar bem. Porque eu estou sofrendo. Mas, Senhor, cura essa enfermidade. Porque apesar de tudo, alguém vai olhar e vai falar: como que você foi curada? Deus me curou. Eu nem merecia isso, mas a misericórdia dele me curou. E o nome de Deus será glorificado. Só que Deus, ele sonda corações. É por isso que aqui fala assim, ó, sem fé é impossível agradá-lo. É impossível por quê? Porque quando eu me aproximo dele, eu preciso... Senhor, tudo que eu estou colocando diante do Senhor, o Senhor faz se quiser. O Senhor é que é dono de tudo. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Fazendo ou não fazendo, o seu nome precisa ser glorificado. Independente do que acontecerá comigo. Independente de qualquer coisa. Não massageie meu ego. Não livra minha pele. Não me tire da angústia. Faça como o Senhor quiser, contanto que o seu nome seja glorificado. Mas isso é uma oração de coração, verdadeira. E Deus que sonda corações e sabe, Ele responde. E aí aquele amor que Ele tem no nosso coração começa a ser gerado. E a nossa fé começa a ser maior. E a obediência começa a ser mais e mais praticada na nossa vida. Aí esse conjunto de obediência, fé e amor faz toda a diferença. Fez a diferença na vida de José, que se recusou a ficar no palácio com tudo de bom que ele tinha. Tudo de maravilhoso que ele tinha. Ele se recusou a ficar no palácio e foi lá. Se prostrou lá. Na escravidão, sofrendo junto com o povo de Deus. Aos olhos do mundo fala, que loucura que Moisés fez. Ele era filho adotivo do rei, da maior potência da época. Ele era filho, ele era um príncipe. Por que isso? Porque aquilo começou a ser gerado no coração dele. E aí continuando, ele diz assim, ó. E é com esse amor e fé que Moisés avança ainda mais e chega no versículo que nós lemos. Celebra a Páscoa. Mas o que é isso? Celebra a Páscoa. Vamos lá, o Egito estava arruinado. Deus já o havia destruído com inúmeras pragas, vocês se lembram disso. E agora Deus diz que depois da 10ª praga, finalmente Faraó deixaria o povo sair. Por quê? Porque até agora Deus havia tocado na economia do Egito. E por isso estava arruinado. Mas agora ele tocaria no seu bem mais precioso. Nos filhos. E mais ainda, nos primogênitos. Isso enfraqueceria ainda mais o Egito. Por que, Neuza? Porque era o filho mais velho. Vocês se lembram que o filho mais velho é aquele que continuava a família. Na ausência do pai, era o filho mais velho que era responsável por toda a família, por todas aquelas pessoas que estavam ali. Era o filho mais velho de cada família que tinha que ser o líder agora. Quando Deus, Ele lança a 10ª praga, dizendo que a partir daquela, Faraó deixaria o povo sair. E ele mata todos os primogênitos do Egito. Ele está dando um checkmate na nação. Acabou para o Egito. Aquela nação de arruinada agora está péssima. Além da dor emocional que eles estavam enfrentando por ter a vida financeira, tudo, a economia do país, um caos por causa das 9 pragas que já tinham acontecido. Agora a 10ª praga era o final. Além da dor da perda de um filho, era o que perpetuava ali a descendência, o filho mais velho. Tinha acabado tudo para o Egito. Isso não aconteceria só no Egito, mas
Israel também. Todo filho mais velho tinha a bênção de Deus de continuar a liderança de uma família na ausência do pai. Era o filho mais velho responsável. E por isso que Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, você vai celebrar a Páscoa. Como? Como você celebrará a Páscoa? Lá em Êxodo, não precisa abrir, no capítulo 12, do verso 21 a 30, é bem resumido a celebração da Páscoa, o que eles fazem. O verso 21 e 22 diz assim: fala a toda a família israelita que escolha um cordeiro, sacrifiquem-no, molhe um feixe de sopo no sangue do cordeiro e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. E nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. O verso 23 diz: pois quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Então ele está dizendo assim, ó, Moisés, agora você vai falar para todo o povo, toda a família israelita, que eles vão pegar um cordeiro, eles vão matar esse cordeiro, eles vão sacrificar esse cordeiro, eles vão pegar um molho de sopo, eles vão molhar no sangue do cordeiro, vão passar nas vigas das portas superior e nas laterais. O que ele está fazendo? Qual que é a entrada de uma casa? A porta. Ele está bloqueando a entrada. Não entra. Por essa porta, o destruidor não pode entrar. É na entrada da casa que está sendo bloqueada. A casa dos israelitas, toda a porta está sendo bloqueada. E por que Moisés dá a ordem e o povo obedece? Porque o povo já tinha provas que Deus estava fazendo. Moisés já estava com uma fé firme aqui, obedecendo os mandamentos e por amor estava fazendo tudo conforme Deus havia ordenado. E agora o líder está passando para as próximas pessoas, para aqueles que Deus deu a incumbência dele cuidar, tudo que Deus estava falando para ele. E ele está passando as ordens. Ó, vocês precisam fazer isso. Sabe por quê? Porque à noite, o próprio Senhor passará pela terra. E é lindo isso. Quando fala passagem por cima das portas, significa Páscoa. Que Páscoa é a palavra passagem. Então, quando o Senhor passar pelo Egito, e em cada porta que ele passar, ele vai ver o sangue. A porta que não tiver o sangue, ele vai permitir que o destruidor entre e mata o primogênito. A porta que tiver o sangue, ele não vai permitir que o destruidor entre. Porque a casa que está o sangue, o destruidor não pode entrar. Nenhum egípcio tinha uma casa debaixo do sangue. Por isso sofreram consequências e todo filho dos egípcios e até dos animais, as primeiras crias, morreram. Porque não estava debaixo do sangue do cordeiro. Mas os israelitas, todos os animais das primeiras crias e os filhos sobreviveram. Porque estava debaixo do sangue do cordeiro. Isso apontava para Cristo. Isso apontava que um dia viria o Cordeiro perfeito e toda a casa que estivesse debaixo desse sangue, o destruidor não pode entrar. Só aqueles que estiver debaixo do sangue. Olha o verso 24, que eu acho incrível, do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: obedeçam, obedeçam estas instruções. Como? Será que obedece essa semana, esse mês que vem? Não, ele fala assim, como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Olha que interessante. Então, isso não era algo para obedecer ali naquela hora. Era algo para eles levarem por onde fossem, para toda a sua descendência. Depois, se você começa a ler, você vai ver, quando os nossos filhos perguntarem, o que significa isso? Vocês dirão,
Se lembre de como Deus tirou vocês com mão poderosa do Egito. Se lembre-se de quando o Senhor passou e não deixou o destruidor entrar na casa de vocês para matar os seus filhos, porque estava debaixo do sangue de um cordeiro perfeito. Isso era para eles lembrar do passado. Isso foi dado para eles olhar lá para trás e se lembrarem. E nunca se esqueçam, fala para seus filhos, celebrem a Páscoa todo ano, façam sempre isso para que as próximas gerações aprendam que um dia o Criador de toda a terra desceu aqui e não deixou o destruidor matar os seus filhos e arrancou vocês com mão poderosa das trevas do Egito, onde vocês eram escravos. E eles tinham que se lembrar e passar isso adiante. Então, quando Deus passa pelo Egito aquela noite, Ele não deixou que o destruidor matasse os primogênitos. Só que isso não era só para ele lembrar daquilo que foi feito lá atrás. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento são sombras daquilo que haveria de vir. Estava apontando para aquilo que viria muito tempo depois. Eles não poderiam entender naquele tempo, naquela hora, mas mais tarde entenderiam. Então, se Deus não tivesse dado esse sacrifício específico, ordenado por Deus, todos os primogênitos dos israelitas teriam sucumbido. Tudo teria se perdido. Porque foi pela misericórdia de Deus que Ele providenciou esse sacrifício. Para que aquele sangue não podia salvar ninguém, porque era o sangue de um animal. Mas aquele sangue representava o sangue do cordeiro perfeito que haveria de vir. É por isso que quando Deus olha nas laterais das portas, toda a família que está debaixo daquele sangue, Ele não deixa que o destruidor toque, porque aquele sangue representava o sangue do próprio filho dele. E isso é maravilhoso. Então, assim, pelo resto de suas vidas, eles teriam consciência de que se não fosse as misericórdias de Deus, nada de precioso lhe restaria. E além disso, tudo isso apontava também para o Cordeiro perfeito que viria. Aquele que João Batista falou que tiraria o pecado do mundo. Então, muito tempo depois, quando esse Cordeiro perfeito passou pela terra, e nós sabemos que ele veio em carne e osso e viveu aqui entre nós, quando ele passou pela terra, ele mesmo se entregou em sacrifício para dar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos e libertar os oprimidos e proclamar o ano da salvação para todos aqueles que estiverem debaixo do seu sangue. Olha que maravilha. Quando os israelitas passaram, o sangue do cordeiro na viga superior e nas laterais das portas, eles bloquearam a entrada da porta para que o destruidor não entrasse. Da mesma forma, hoje, todos que bloquearam a sua casa, a sua vida, a sua mente, a sua casa espiritual, que são as entradas por onde o maligno ataca. Ele vai procurar qualquer fresta para atacar a sua vida, a sua mente de alguma forma, porque ele quer nos destruir. Ele é o destruidor. Mas se a hora que ele vir, ele der de cara com o sangue do cordeiro, ele bate em retirada. Ele não pode entrar. Todos que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, o destruidor não tem acesso a esta casa. Esta casa é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide a casa com o destruidor. Ele não pode entrar. Ele não pode destruir. Já tem dono essa casa. Ela não está vazia. Ela tem um inquilino e esse inquilino mora aqui para sempre. O destruidor não pode entrar. Então, todos que são protegidos, todos que estão debaixo desse sangue, porque essa casa está protegida pelo sangue de um cordeiro perfeito, sem mancha e sem defeito. Isso é muito maravilhoso da gente pensar. Porque a ordenança foi dada lá atrás, apontando para alguém perfeito que viria. E esse alguém perfeito veio. E aquele sangue que Moisés mandou que eles passassem lá, é o mesmo sangue que foi derramado naquela cruz.
E todos aqueles que se colocam debaixo do senhorio de Cristo estão debaixo do seu sangue. E o destruidor não pode tocar. Nós somos privilegiados. Porque um dia o Senhor passou por essa terra e selou-nos com o seu próprio sangue. E o destruidor não pode entrar. Para terminar, eu quero ler uma passagem que daqui a pouco eu acho que o pastor vai ler ela. Mas eu quero me atentar só em algo muito específico. Lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Quando Deus deu a ordenança para sacrificarem todos os primogênitos, Ele disse que essa ordem era perpétua. É incrível saber que quando Deus Ele pede, lá no Antigo Testamento, tragam, os primogênitos são meus, eles me pertencem. Todo primogênito pertence ao Senhor. Porque o primogênito aponta para o filho dele, que é o primogênito. O mais velho, o nosso irmão mais velho, é o primeiro da fila. Então, quando ele dava aquela lei, aquela ordenança, dizendo, traga o primogênito, porque eles são meus. Mas na mesma mão que ele dava a lei e a ordem para trazer o primeiro filho, ele já falava, e tragam um cordeiro. Porque vocês resgatarão o primogênito com um cordeiro. Havia um resgate para o primeiro filho. Deus não sacrificaria o primeiro filho. Ele dava ordenança para trazer e falava, e traga um cordeiro como resgate por ele. Ele representava o cordeiro que resgatou. Ele foi o primogênito que foi para aquela cruz. Para todos nós houve resgate. Todos nós tivemos resgate. Mas para o Filho de Deus não houve resgate. Ele sangrou até a morte naquela cruz. E não tinha ninguém para o resgatar. Apesar de toda a lei ter dado uma ordem de um resgate por cada primogênito, para o próprio Filho de Deus não havia um resgate. Porque ele tinha se feito maldito por nós. O Pai o abandonou ali naquela cruz. Ele representava todos aqueles cordeiros que morriam quando um primogênito ia para o templo ser apresentado. Ele representava, um dia vai vir um cordeiro que vai resgatar vocês dos seus pecados. E ele é aquele que representou o resgate daqueles primogênitos, sendo o único, o primogênito do Pai. E aí aqui, quando Deus deu a ordenança para sacrificarem todos os primogênitos, ele disse que essa ordem, lembra? Era perpétua. Toda geração, toda descendência, para sempre, tinha que fazer isso. Quando Jesus veio e estava celebrando a ceia, ele reafirmou essa ordem quando disse, ele reafirmou. Olha, eu vou ler dos versos 23 a 26. Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26 diz assim, ó. Pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que obedecerem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então olha só que interessante. A mesma ordenança que Deus deu lá atrás para Moisés, e falando, escutem, agora vocês todo ano vão pegar um cordeiro, vão matar ele, e vão celebrar a Páscoa. Façam isso, por quê? Em memória daquilo que eu fiz por vocês no Egito, e resgatei vocês da escravidão. Lembre-se do que eu fiz com vocês no Egito. Não se esqueçam. Por que tinha que fazer todo ano? Para que não se esqueça. A nossa mente se esquece das coisas muito rápidas.
Então, todo ano vocês sacrifiquem um cordeiro e comemorem a Páscoa, para que se lembrem do que eu fiz com vocês no Egito. Agora Jesus vem só reafirmando a ordem. Quando ele está na ceia, quando ele está com seus discípulos, ele fala: escutem, lembre-se de mim. Não beba desse pão, não coma desse pão e beba desse cálice de qualquer maneira. Lembre-se de mim. Lembre-se da onde eu resgatei vocês. Isso não é aqui um ritual, é em memória de mim. Nós não estamos aqui todo mês fazendo isso por acaso, é em memória. Ele só está reafirmando o que ele tinha dito lá atrás para Moisés. Agora ele está reafirmando para aquela geração que já sabia daquilo. Continuem. A ordenança é perpétua, é para sempre. Eu não vim aqui abolir para vocês esquecerem do que foi feito. Eu só vim reafirmar e provar que eu sou aquele sangue que vocês passaram nos umbrais das portas. Eu sou aquele cordeiro que foi entregue pelos resgates dos seus primeiros filhos. Eu sou aquele que se entrega aqui daqui a pouco naquela cruz. Vocês não podem entender isso agora. Mas no terceiro dia, quando eu me levantar daquele túmulo, vocês entenderão. Lembre-se disso. Quando? Até quando, Senhor? Ele responde no verso 26. Até que eu venha. Para sempre. Perpetuamente. Lembre-se disso. E todas as vezes que nós nos lembramos de tudo que Ele fez, a obediência é praticada, o amor é gerado e a fé é aumentada. Todas as vezes que eu olho para isso e falo: Senhor, eu me lembro, como nós acabamos de cantar, leva minha cruz, não me deixe esquecer, eu me lembro. A obediência vai gerando um amor em mim, a minha fé vai ficando mais forte, e as coisas vão ficando sem importância, porque eu trago na minha memória. Eu me lembro, Senhor, nunca me deixe esquecer. Essa mesa é a representação daquilo que o Senhor fez. Eu me lembro. Que essa possa ser a nossa oração agora, antes de participar dessa mesa. Senhor, eu vou obedecer, lembrando-me daquilo que o Senhor fez, do cordeiro que me resgatou da escravidão do Egito, do cordeiro que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, eu me lembrarei, Senhor. Eu me lembrarei, Senhor. Nunca me deixe esquecer. E quando o maligno trouxer qualquer tipo de situação para que eu me esqueça, Senhor, me ajude. Traga na minha memória a cruz. Leva-me até lá. Todas as vezes que o maligno te quiser me roubar isso, leve-me a cruz, para que eu me lembre. Amém? Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo bem, para fazer a vontade dEle, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra para todo sempre. Amém. Amém.